Bom, tem notícia do Vasco que a gente ainda não vai ver em campo, né? O Vasco vai pegar o Vitória em Salvador às 6h30. Você vai ver ao vivo no Premier. O nome da notícia é Fernando Diniz, novo treinador que não comanda o time ainda hoje. Quem traz as informações do Vasco é a Ana Flávia Nunes. Boa tarde, Aninha. Seja bem-vinda. Ei, Mari. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Estou aqui no Barradão, em Salvador, quase tudo pronto para o jogo de logo mais entre Vitória e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Vasco que está de técnico novo, né? Ontem o clube anunciou oficialmente Fernando Diniz como novo treinador. Diniz vai começar a segunda passagem dele pelo Vasco, né? Já comandou a equipe em 2021, assinou o contrato até o fim do ano que vem, mas esse jogo de hoje o Diniz vai acompanhar à distância, porque ele vai se apresentar ao Vasco amanhã no Rio de Janeiro e vai estrear no comando da equipe na terça-feira no jogo contra o Lanús na Argentina pela Copa Sul-Americana. Então quem comanda o Vasco hoje aqui em Salvador ainda é o Felipe Maestro, Felipe Loureiro, técnico interino, e ele deve escalar o Vasco com o que tem de melhor à disposição. Vamos dar uma olhadinha então no provável Vasco de hoje? Tem Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, João Vitor, Luiz Gustavo, Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Coutinho, Nuno Moreira, Rayán e Verratti. Vasco está muito pressionado, são 7 jogos seguidos sem vencer. Os jogadores buscaram erguer a cabeça depois daquela derrota doída no meio da semana, 4-1 para o Puerto Cabello pela Sul-Americana, e a equipe está muito determinada a tentar mostrar hoje aqui em Salvador alguma evolução em campo para amenizar essa situação muito ruim do Vasco. Mari. O Vasco anunciou oficialmente a contratação do técnico Fernando Diniz, que chega 11 dias depois da demissão do técnico Fábio Carille. O técnico Fernando Diniz ainda não vai viajar para Salvador para enfrentar o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Felipe Loureiro, o maestro, segue como técnico interino. O primeiro contato do Diniz com o elenco vascaíno vai ser domingo, aqui no Rio de Janeiro, em um treinamento. E aí a sequência já é complicada, porque na segunda-feira o elenco vascaíno viaja para Buenos Aires e a estreia do Diniz vai ser na terça-feira contra o Lanús pela Sul-Americana. O Diniz só vai encontrar a torcida vascaína no dia 17 de maio, aqui em São Januário, contra o Fortaleza. O acordo entre Diniz e Vasco aconteceu ontem, muito por conta da derrota para o Puerto Cabello lá na Venezuela por 4-1. O acordo, faltava ali um problema de parte financeira, que aí deu tudo certo, as duas partes chegaram a um acordo e o Diniz é o novo técnico do Vasco, com contrato até dezembro de 2026. Então é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Valeu, Duda. Muito obrigado pelas informações. Vasco e Vitória, jogo fora de casa, e esse é o desafio do Vasco antes de receber Fernando Diniz. Ô, Alex, começa contigo, porque a Jéssica falou um pouquinho sobre o Vasco aqui e sobre a expectativa dela da chegada do Fernando Diniz. Já vejo aqui na hashtag troca de passes, torcedor do Vasco se manifestando, como por exemplo Flavião Teixeira. Ele diz o seguinte, ó, boa noite, Diniz. Seu xará é o único técnico que pode mexer com os brios do meu Vasco. Sem vontade nenhuma, dá sono ver jogo do Vasco, porque parece que eles só jogam esperando a virada do mês para receber os seus salários. Qual é o impacto que você imagina, se é que você acha que vai causar um impacto, a chegada do Diniz ao Vasco, hein, Alex? Felipe, em relação a trabalho, eu imagino que, lógico, precisa de um pouquinho de tempo. Animicamente, no Brasil, de cara, ele surte um efeito, se primeiro, segundo jogo, né? Mas você assumir, já no dia seguinte você ter que jogar, realmente é só nessa parte anímica para você fazer algo. Não tem como o treinador, ainda mais alguém com essa linha de trabalho do Diniz, ele colocar tantas coisas, não em quantidade, eu digo, e esperar que isso dê certo. Pode até ser que alguma coisa sim. Mas conteúdo realmente vai precisar de um pouco mais de tempo. Mas que pode sim trazer algo, primeiro, é uma escolha até ele foi escolhido, mas ele também escolheu estar no Vasco, né? Ele poderia ter falado, de repente, não. No começo do ano, eu acho que até tem o lado de que veio o Carille, até porque o Diniz ele também estava empregado, né? Ele estava no Cruzeiro na virada do ano, né? Isso. Então, nisso, acho que não deu a ele essa oportunidade, nada contra a questão de escolher o Carille como coisa. Não deu certo, mas é um profissional. Isso. Mas eu acredito que pode causar algo de importante para esse Vasco que precisa. Porque o Diniz ele tem esse algo do lado psicológico, assim, do saber lidar, do saber entrar no mundo de cada atleta para poder tirar. E ali ele vai ter realmente um desafio, junto com a diretoria, né, para poder fazer isso com esse elenco do Vasco, que gera, de repente, toda essa dúvida.
E aí gera dúvida, pô, será que esse time do Vasco vai conseguir jogar do jeito que o Diniz gosta? Eu acredito que sim, porque todos os times que ele pegou, você olhava praticamente, né? Eu acho que o Cruzeiro, se a gente for ver... Ele admite, né? Ele diz, ele não disse isso abertamente, né? Mas conheço um pouco do entorno do Diniz ali, e ele disse que o único clube que ele não conseguiu fazer com que os atletas comprassem a ideia dele, ele sentiu que os caras não compravam a ideia, foi no Cruzeiro. Ele falou, no Cruzeiro o negócio não andava. Eu lembro, desde ele trabalhar nos outros times de menores investimento, caraca, eu ficava curioso para assistir, desde a época que eu jogava, para falar como. E tinha desenho dele, tinha a mão dele, tinha a cara do time dele. Então eu acredito que o Vasco vai conseguir também. O primeiro passo é o time comprar a ideia. Acho que isso, para qualquer treinador, né? Para qualquer treinador isso é fundamental. E o Vasco está precisando mesmo dessa questão anímica. O que esbarra, sabe o que é, Felipe e amigos? É porque o treinador, especialmente mais estrategista, ele não tem tempo para treinar no Brasil. Então, quem tem uma ideia um pouquinho mais sofisticada, que exige aquela conversa diária, aquele treinamento diário no campo, não só o Diniz, né? Isso acontece com, assim, a próxima data FIFA é só começo, próprio daqui 20 dias, né? Mas tem uma coisa que pode atenuar, porque daqui a pouco a gente vai ter a parada para a Copa do Mundo de Clubes, né? Então, vai ter a data FIFA antes, né? Isso, ó, eu tô até olhando aqui a tabela do Vasco, ó. O Vasco joga contra o Lanús na terça-feira. Depois, no dia 17, Vasco e Fortaleza em São Januário. Aí tem Copa do Brasil, Vasco e Operário no dia 20 de maio. Clássico contra o Fluminense no dia 24. Jogo da Sul-Americana contra o Melgar 27, Vasco e Bragantino 31. Aí tem a parada para a data FIFA. Aí já ajuda esses 10 dias. Aí são 12 dias já de paralisação até o jogo contra o São Paulo. E aí, depois desse jogo contra o São Paulo, uma parada de um mês. Sim. Então, vamos lá, ó. São 1, 2, 3, 4, 5 jogos até a parada para a data FIFA. E depois, com 12 dias de intervalo, um jogo contra o São Paulo. E depois, mais 30 dias até o retorno do Campeonato Brasileiro, depois do Mundial de Clubes. Então, até essa primeira parada, são 5 jogos para o Vasco tentar minimamente se sustentar, conquistar alguns pontos, para, dentro do tempo que vai ter depois, encontrar uma maneira melhor de jogar, de mais segura, mais consistente. Esse tempo vai ser primordial, especialmente para equipes que estão com essa dificuldade de ter uma identidade de jogo, né? Coloco ali também Santos, por exemplo, né? Grêmio, enfim, essas equipes que precisam começar a render mais. Agora, vamos falar dos pontos positivos dessa conexão Fernando Diniz e Vasco. Tenho visto um Vasco, pelo menos a meu ver, né? Nos últimos jogos, com uma dificuldade física de aguentar o jogo. A partir dos 60 minutos é uma equipe que decai demais. O Fernando Diniz tem uma forma de jogar de aproximação que exige menos correria na partida. Então isso pode favorecer uma equipe que vai tentar crescer de rendimento físico, né? Especialmente com as paradas, acho que isso vai melhorar. Existia a discussão se Payet e Coutinho poderiam jogar juntos. Se tem algum treinador que pode fazer isso acontecer... mais, né? Acho que não joga mais. O Payet aparentemente não veste mais a camisa do Vasco, o contrato termina agora, ele tá machucado. Acreditamos que não, né? Eu imagino que não. Então, assim, eu acho que ele vai tentar promover esses jogadores que têm um pouquinho mais de condição técnica para fazer o jogo dele acontecer. O Fernando consegue fazer isso em campo, né? Ele consegue tornar isso uma realidade. É difícil para outros treinadores, o Fernando Diniz consegue fazer isso acontecer. E é lógico que, igual eu estava falando ontem, depende da didática, essa metodologia, e pouco a pouco ele vai colocando, eu quero que faça isso, e ele vai encorajar, é o primeiro passo. O fato dessa questão física pode ser uma condição física pelas maneiras do trabalho, ou algum bloqueio emocional que chega num ponto que você trava, você não consegue ir. E isso a gente fala, confiança, né? Isso a gente já viu desse time, o Carille, que é super experiente e competente, falou isso, a gente fala de novo. Que sentiu os gols, né? Isso. Então, quando chegar nessa próxima data FIFA, com esses 5 jogos, um exemplo, vamos pôr 5 jogos, porque o de terça-feira não vai nem contar que não tem trabalho, né? Parte... 2 dias de conversa, praticamente. Um dia, né? Um dia e o dia do jogo, né? O domingo é a recuperação, né? O jogo é no sábado do Vasco. Domingo recupera, treina na segunda para jogar na terça. Um dia, né? E aí ele já vai ter realmente pontos e vídeo, né, Felipe, né, Jéssica? Hoje vídeo, ele sempre foi. O jogador é mais treinado por vídeo hoje que... Então ele é um atalho para isso, né? Até porque ele não vai conseguir pôr a carga de trabalho que ele consegue, porque é de um jogo para o outro, aquela pressão por ganhar. Isso envolve tudo. Eu tenho que pegar o bonde andando, colocar minha metodologia, mas ter também resultado mínimo, porque senão chega daqui 5 jogos, meu Deus do céu, chega ali no meio do ano, tá um fuzuê. Então ele vai chegar ali nesses 12 dias de data FIFA já com alguns diagnósticos, né, de jogo, e treino para ele poder realmente ajustar. E a janela do meio do ano também, né?
Acho que o Vasco, ainda com o Fernando Diniz, mesmo que ele consiga fazer esse time crescer... A janela é fundamental para o Vasco. A janela é fundamental para o Vasco evitar um segundo turno de sufoco. Esse time, que eu vou dizer assim, é duro para a torcida do Vasco, né? Que já está muito sofrido. Esse time vai ter muita dificuldade ao longo do segundo semestre. Muita dificuldade, mesmo com o Fernando Diniz, que eu acho que é capaz de conseguir fazer alguma uma mudança para melhorar o time do Vasco, porque eu vejo o Vasco com problemas técnicos e físicos. Porque, do ponto de vista técnico... E faltam características no elenco. Claro que sim. Do ponto de vista técnico, os principais jogadores do Vasco, né, nessa questão, Felipe Coutinho, Nuno, eles não conseguem se sustentar por 90 minutos. Né? É muito clara a queda física de Coutinho e Nuno. A partir do minuto 60, 15 ali do segundo tempo, já há uma queda. E sem os dois, na parte técnica, o Vasco perde demais. E fisicamente, concordo com vocês, o Vasco está tendo muita dificuldade de sustentar os jogos. Então é um time carente em todos os sentidos. Vai ser necessário um trabalho longo aí e firme para que o Vasco responda. Vamos colocar só o campinho? Vamos. Já para dar uma olhada na provável escalação de amanhã, que ainda, imagino, não vai ter nenhum dedo do Fernando Diniz, não chegou para trabalhar ainda. Mas a provável escalação é essa que a gente vai mostrar aí, ó, com a volta do Nuno, né, do Coutinho, jogadores do Verratti que foram poupados no meio da semana. Ó. Léo Jardim, Puma Rodrigues, porque o PH está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton na esquerda. Hugo Moura, Matheus Carvalho ou Jair e Coutinho. Ryan, Verratti e Nuno Moreira. Com exceção do PH, né, e na zaga, que o Vasco está tendo dificuldade ali, né? O Lemos, que foi contratado, né, imagino eu, para ser um titular, não consegue jogar, né, com problema físico, né, médico, e então ele está tendo que alterar ali o zagueiro para jogar do lado do João Vitor, mas aparentemente hoje é o que o Vasco tem de melhor para jogar contra o Vitória, com exceção do PH. E a gente fala, né, de contratações na janela de transferências, certamente jogadores que consigam dar velocidade no ataque, né? O que o Ryan tem causado de positivo no Vasco, justamente porque ele entrega uma característica que o Vasco não tinha, que é um escape, que é velocidade lá na frente, é conseguir fazer uma pressão, que é conseguir jogar nas costas do adversário. É um time que precisa encontrar uma identidade no seu jogo, e essa identidade às vezes vem das características que o elenco oferece, e hoje o elenco oferece poucas características para você montar uma identidade. Não é um time que tem qualidade técnica para fazer um jogo sustentado de troca de passes, de criação, não é um time para jogar reativo, porque também faltam jogadores dessa velocidade. Tem um time que parece que não se descobriu ainda para potencializar todo mundo, né? Ou faltam esses jogadores, né? Então, assim, por isso que eu falo que é um enorme desafio pro Fernando Diniz dar uma identidade para esse Vasco, porque o elenco tem sérias carências e ele vai precisar potencializar e enxergar características. Eu acho louvável a escolha dele por estar ali junto com o Pedrinho. Então, só nisso, cara, você dá um gás, um ânimo e tipo de treinamento individuais e coletivos que você pode, às vezes, tirar realmente um pouco mais, porque tem jogador ali que pode render mais. Será que na base, porque eu acho que também é necessário dar um pouco mais de gás ao time, né? Será que na base não é possível encontrar jogadores que possam melhorar nessa questão, o Vasco, né? Enfim, vamos ver. Aqui a Roberta Miranda Gomes diz aqui, o Diniz vai usar a base, rejuvenescer o time. Aí o Ades aqui na hashtag troca de passes no Twitter diz, Diniz, como vai ser o Fernando Diniz com o Perninha? Lembram? Vai dar rolo ou será que ele vai dar moral? Pergunta pro Alex. Acho que uma conversa ali com o Tietê, né? Jogador com quem ele teve um problema na parte final ali no São Paulo. Mas isso eu acho que passa. Eu não acredito que tenha ficado algo... O Diniz, até ontem eu falei não, aqui. Né? Não, o Tietê eu lembro que deu entrevistas depois. Até porque... Falando que ficou magoado. Porque, poxa vida, se a gente for colocar quantos anos já se passaram, né? Esse nível de maturidade de ambos, cara, né? Que eles tiveram lá nesse início, um se projetou com o outro. Não, eu acho que é um negócio muito passageiro e diferente... de repente, se fosse um pouco mais próximo. E outra, cara, o Tietê, ele conhece muito bem o que é o Diniz, o que é o trabalho do Diniz. Ele se sentiu confortável trabalhando com o Diniz, tanto que ele produziu. Isso. E ele é um jogador com uma característica importantíssima. Ele, Paulinho, Jair... O jeito de jogar do Diniz, lógico, então, poxa. Então, quanto mais atletas tiverem ali que já trabalharam com o Diniz, lógico que vai facilitar bastante. Só para fechar aqui na hashtag troca de passes, nesse primeiro momento aqui, o Oswaldo Batista diz, o Diniz no São Paulo... 1 ano e 4 meses de sofrimento. A mídia é incompetente que levou o Diniz para a seleção. Olha, se você achar que 1 mês e 4 meses foi mau trabalho, ele vendeu o Brenner numa grana absurda. O Sara,
O Luan, que não consegue jogar com ninguém, no São Paulo com o Diniz jogou, ele melhorou o Luan, volante. O São Paulo passou meses como líder do campeonato, depois faltou elenco. Se machucou o Luciano, machucou o Reinaldo, lateral esquerdo, e o São Paulo caiu de produção na parte final. Se chegar à semifinal da Copa do Brasil ruim... Quem colocou o Diniz na seleção foi o título dele da Libertadores, né? Foi o trabalho que ele fez no São Paulo. Foi até antes do título, mas que bom, a imprensa tem força. Não, mas o Fluminense jogava muito bem. Muito bem, muito bem. É isso aí. Seguinte, deixa eu mostrar para vocês aqui a arte com o provável time do Vitória também para esse jogo. Vai ter o Mansur aí então, não vai? Não, o provável time do Vitória para esse jogo contra o Vasco. Olha só, Arcanjo, né? Lucas Arcanjo, um dos bons goleiros desse campeonato até aqui. Cáceres na direita, Neres e Lucas Halter a dupla de zaga e o Jamerson na esquerda. Meio campo com Ronald, Ricardo, Gabriel Baralhas e o Mateuzinho. Lucas Braga na direita, Janderson e Carlinhos formando ali meio que uma dupla de atacantes, né? A ver como vai ser essa formação o Janderson tem montada. essa condição até física, assim, para dar essa ajuda aqui, né? É isso.